Abra sua Bíblia então, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Evangelho de Lucas, escrito pelo evangelista Lucas, médico, que acompanhou Paulo nas suas viagens, e provavelmente Lucas tenha se convertido nas viagens de Paulo. Ele escreve o evangelho no intuito de evangelizar os gregos. E ele faz uma defesa muito clara dos milagres de Jesus, da pessoa de Jesus, da sabedoria de Jesus. Ele também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns creem que o livro de Atos dos Apóstolos devia ser a continuidade do Evangelho de Lucas. Mas estamos aqui com o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz o texto: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu quero falar com você sobre esse tema: vença as desilusões da vida. O que é desilusão? É a perda da esperança, é a chamada descrença, é o sentimento de tristeza por algo que não deu certo. O que é desilusão? É frustração, é desapontamento, é decepção. Para que você entenda melhor, na minha adolescência ouvi falar a respeito de uma jovem que namorou, noivou, e quando estava muito próximo do casamento, seu noivo a deixou. E ela então enfrentou a desilusão. Na desilusão, ela entendeu que não deveria mais amar ninguém, não deveria mais se apaixonar por ninguém. Mas o tempo foi passando, e com tudo o que se podia fazer de reânimo da vida, terapia e tudo mais, ela chega à conclusão de que poderá dar uma segunda chance à vida. E aí então ela se apaixona novamente por um rapaz, namoram, planejam, noivam, faltando 2 dias apenas para o casamento, o segundo noivo, na segunda situação, também a deixa. Então imagine como fica esta pessoa. Imagine o que é desilusão. Por aí nós encontramos um número sem fim de pessoas desiludidas com o casamento, com a profissão, com familiares, com o governo, com a economia, com amizades. Não é raro também alguém estar desiludido com a igreja, ou com liderança da igreja, ou com pastores, ou pessoas desiludidas com Deus. O primeiro diagnóstico de alguém que está enfrentando o problema da desilusão não é olhar ao seu redor quem é culpado, mas olhar para dentro de si, olhar para o seu próprio coração, perguntando: o que realmente está acontecendo comigo? Onde eu depositei as minhas confianças? Esse texto da palavra de Deus, para que você entenda o contexto, aqui estão alguns apóstolos, aqui estão provavelmente os 12 apóstolos, mais 3 deles num barco e os outros demais em outro barco. Haviam pescado a noite inteira, talvez com os 2 barcos,
lançando a rede, tirando a rede. Um esforço braçal pesado, exaustivo. De manhã cedo já estavam cansados, não conseguiram pescar nada. Mais ou menos como ontem de manhã, quando nós fomos em alguns irmãos lá na fazenda do Elcio Bandeira. E a gente jogava isca, e jogava para um lado e para o outro, e nada de peixe aparecer naquele bendito lago, né? E faltou a paciência para mim, eu vim embora já depois do almoço. Mas depois tive a boa notícia de que à tarde eles conseguiram pegar alguma coisa. Parabéns aos irmãos que tiveram mais paciência que o pastor. Mas um esforço descomunal durante a noite inteira, lançando rede e tirando a rede. E não eram pescadores de final de semana, eram pescadores que precisavam tirar do mar de Tiberíades, ou também chamado Lago da Galileia, o seu sustento. Precisavam de redes cheias de peixe, mas não havia peixes nas redes. E aí, agora, eles estavam abatidos, depois de pescarem uma noite inteira, cansados, quem sabe agora sonolentos, estão lavando as redes, estão preparando as redes, quem sabe para irem embora descansar e na noite seguinte estarem ali de volta. Acontece que o barco estava ancorado aqui, Pedro lavando e preparando as redes ali. Jesus entra no barco, ainda diz para Pedro: Pedro, agora vem aqui também, larga o teu serviço, vem para cá, você vai me ajudar. Coloca o barco um pouco mais para dentro da água, para eu poder falar com a multidão, para eu poder ensinar. E Jesus ensina a multidão, e Jesus traz uma mensagem, e depois Jesus diz a Pedro: Pedro, agora volte a pescar, volte para o mar, vai ao largo, vai para longe. E Pedro confessa a sua desilusão. Ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, não pegamos peixe. Isso me faz pensar em quantos estão assim hoje em dia. Quantos cristãos assim, exaustos, cansados de trabalhar, investiram esforços no trabalho, na profissão, redes vazias. Quantos administrando a casa, cuidando dos filhos, pagando as contas, mas as redes estão vazias. Cansados e desiludidos, porque as redes estão vazias. Esse texto nos ensina algumas atitudes que suplantam a desilusão. Jesus depois faz um milagre, e você vai ver ao longo daquilo que iremos falar, sobre como Jesus faz um milagre para que não somente aquele barco de Pedro, mas também o outro barco dos outros apóstolos voltem cheios de peixes. Mas algumas atitudes aqui, quero te chamar para prestar atenção nelas que estão no texto. Primeira atitude que suplanta a desilusão: vença a desilusão com o preparo contínuo. Versículo 2, a última parte: lavavam as redes. Mantenha as suas redes limpas e preparadas. Mesmo depois de pescarias sem peixe, Pedro poderia ter colocado as redes na praia ou dentro do barco, ido embora descansar, depois, em algum momento, voltar e limpar as redes e preparar. Não. Volta da pescaria e vai limpar as redes. Volta da pescaria e vai preparar as redes para a próxima pescaria. Pois bem, nós precisamos nos preparar para o fato de que na vida enfrentaremos desilusões. Se eu perguntasse aqui, quem nunca teve alguma desilusão em alguma área, com certeza ninguém levantaria a mão. Em maior ou menor escala, todos nós tivemos ou temos desilusões na vida. Então, precisamos nos preparar para o fato de que na vida enfrentaremos desilusões. Mas também precisamos nos preparar para o fato de que na vida temos oportunidades instantâneas que não voltam mais. Talvez até elas surgem no momento em que estamos desiludidos. Quando se fala de reino de Deus,
Às vezes aparecem oportunidades assim que são únicas. Elas passam. Se você estiver cabeça baixa, valorizando, supervalorizando as tristezas da vida, elas passam e vão embora. John Maxwell, pastor, escritor e também alguém que trabalha muito a fundo temas ligados à liderança. Ele diz no seu livro Talento Não É Tudo, ele afirma que, em geral, as pessoas ficam dizendo: quando a oportunidade de uma promoção surgir na minha empresa, aí sim eu vou me preparar para assumir. Mas ele afirma que a oportunidade só surgirá se você estiver preparado. Então esteja preparado para oportunidades que podem surgir a qualquer momento. Na igreja, por exemplo, sirva na estrutura, sirva onde você está, sirva o reino de Deus, faça do local onde você está um ambiente de contentamento, de serviço, de capacitação. Você já deve ter assistido um dos filmes, ou talvez todos, de Indiana Jones. Produção de Steven Spielberg, recorde de bilheterias no mundo inteiro. Primeiro filme foi lançado da série, foi lançado em 1981, o último em 2023, 4 Oscars, portanto 42 anos sem envelhecer no ar. Mas talvez você não saiba um detalhe. O primeiro autor convidado foi Tom Selleck. Ele passou a oportunidade. Ele foi convidado, ele disse: não, essa série parece que não vai fazer sucesso não. E deixou ir a oportunidade. Mas aí pensaram no Harrison Ford. Era pouco conhecido, mas estava de prontidão. E ele já tinha avisado: estou de prontidão, se aparecer alguma coisa, conta comigo. E aí vem para ele o papel. Ele se torna conhecido no mundo inteiro pela saga Indiana Jones. Se você aspira a crescer em alguma área, vá se preparando. As oportunidades aparecem quando você menos espera. Assuma o compromisso, por exemplo, na vida da igreja, de ser um auxiliar de diácono, de trabalhar em alguma área na vida da igreja. Enquanto isso, vá orando, vá lendo a palavra de Deus, vá preparando o coração com prontidão, com bom ânimo, prepare as suas redes, porque Deus pode mandar oportunidades quando você menos espera. Não imagine que presbiterato, diaconato, pastorado ou liderança são troféus. Não, são reconhecimento para quem já está fazendo alguma coisa no reino de Deus voluntariamente. Primeira atitude: esteja pronto, esteja de prontidão, preparo contínuo. Segunda atitude: vença a desilusão com generosidade. E diz o texto, verso 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. É impressionante ver a disposição de entrega, de generosidade de Pedro, Simão Pedro. Seu barco está ancorado, ele está no meio do trabalho. Jesus não fala nada, apenas entra no barco dele e depois chama: Pedro, vem cá, me ajuda. Simplesmente entra em cena e já vai assentando no barco. Jesus pede para Pedro fazer força, empurrar o barco, afaste o barco da terra. E é provável que Pedro tenha feito isso sozinho. O diálogo aqui é entre Jesus e Pedro. E Pedro estava cansado. Pedro estava com as suas atividades limpando as redes, frustrado com uma noite, sem sucesso na pescaria. Eles podiam achar Jesus folgado demais. Dizer: caramba, apesar de ser Jesus, mas espera um pouco, tá? Aguarda um pouco, não vê que eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Esteja generosamente disponível na hora que Jesus quiser. E se Jesus não quiser, esteja disponível do mesmo jeito. Afinal, pessoas assim veem o serviço do Mestre como um privilégio. Pessoas disponíveis, generosamente disponíveis, não acham que são importantes, necessárias ou indispensáveis. Se Deus chamar, que bênção, vou ajudá-lo. Se Deus não chamar, não tem problema, estou aqui disponível. Se Deus chamar outro, não tem problema, continuo disponível aqui.
E Pedro entende este princípio dentro do reino de Deus. O princípio de que tudo que Deus nos dá deve de alguma forma servir a Jesus. O barco de Pedro era, naquele momento, para o serviço de Jesus. A força braçal de Pedro para empurrar o barco de Jesus. A disposição de deixar as redes, a limpeza das redes e ir agora ver o que Jesus está precisando. Com isso nós aprendemos sobre generosidade. Tudo que Deus nos dá é para o reino de Deus também. Os bens, o tempo. Você já viu alguma situação assim? De alguém ser chamado por Jesus para alguma coisa, alguma obra e dizer assim, não tenho tempo. Uma vez eu ouvi isso de um irmão. Ele dizendo assim, olha, agora não tenho tempo. Mas quando eu me aposentar, sim, aí conte comigo. E eu já fiquei contando exatamente o contrário, porque eu sabia que quando chegasse o tempo da aposentadoria, ele ia inventar outra coisa e depois outra. Nunca o reino de Deus seria a prioridade. Seu automóvel, nosso automóvel, é para o reino de Deus. É para dar carona para irmãos quando está chovendo, depois do culto ou antes do culto. A empresa para o reino de Deus, para a glória de Deus, o trabalho, a inteligência, a juventude. Ontem acompanhei, admirado, o Descende, 300 mil jovens no presencial, acompanhando nas capitais, nos estádios, aquilo que Deus estava falando em desafio a jovens e adolescentes do nosso país. Fora outros milhões assistindo pelas redes sociais, a sua juventude, a sua disposição de campo missionário, de obra de Deus, de trabalho cristão, invista no reino de Deus. Isso é generosidade. Generosidade é uma marca de discípulo de Jesus. É dizer, Jesus, é para a tua honra, é para a tua glória. Senhor, usa mesmo o barco da minha vida. Terceira atitude, vença a desilusão com a obediência. Veja comigo, versículos 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Alguém disse certa vez, a obediência estabelece a diferença entre os que triunfam no reino de Cristo e os que são derrotados. Obediência. Pouco se fala hoje sobre obediência, porque muito se prega sobre o evangelho das boas coisas que podem vir para você, do ânimo, do triunfalismo, etc. Obediência também faz parte da vida cristã e, aliás, faz parte de uma série de textos bíblicos que vêm antes de milagres. Jesus está para fazer um grande milagre, mas ele dá uma ordem, no mínimo, difícil demais para Pedro obedecer. Pedro e os demais lançaram a rede para um lado e para o outro durante toda a noite. E Jesus diz, termina o ensino e diz, Pedro, agora voltem para o mar. Faz a mesma coisa. Não fica aqui na beirada não, vai para o largo. Escute isso, Jesus vai fazer um grande milagre, pesca milagrosa. Encher 2 barcos de peixe a ponto de quase os 2 barcos naufragarem. Mas antes de cada milagre, há uma ordem de Jesus para testar a obediência de todos nós. Por exemplo, Deus disse a Moisés, antes do Mar Vermelho, diga ao povo que marche. E Moisés vai em direção ao mar. O mar não abriu ainda. E ele está com o cajado na mão, como Deus orientou, como Deus mostrou. E aí o mar se abriu quando eles vão pisando sobre as águas. Primeiro a obediência, depois o milagre. Eliseu diz à mulher viúva com os seus 2 filhos, vai e entra no teu quarto com muitas vasilhas. E lá a mulher, vendo, derramando o azeite sobre as vasilhas, só acabou de multiplicar o azeite quando acabaram as vasilhas. Primeiro a obediência, vai, pega as vasilhas, se fecha no quarto, derrama, e depois o milagre.
Deus ordena a Elias: vai ao ribeiro de Querite, eu te sustentarei, vai ter fome na terra, mas eu te mantenho lá, vá para lá. Elias vai, o milagre acontece, as aves de rapina trazem comida para Elias, e tem água brotando milagrosamente daquele ribeiro durante uma seca estendida. Primeiro a obediência, depois o milagre. Pedro diz: se tu és o Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Primeiro a obediência, depois o milagre. Aqui Jesus está dizendo: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar, vai às águas profundas. E eles vão. Primeiro a obediência, depois o milagre. A fé obediente nos capacita a experimentar grandes milagres, quando tudo o que vemos ainda são redes vazias. Duas ordens e uma convicção nessa narrativa. Primeira ordem: vá mais fundo. Quando Jesus diz: faze-te ao largo, Jesus está usando a palavra no grego batos, que quer dizer vá para o lugar mais fundo do mar da Galileia, vá para o lugar mais profundo. Isso significa que eles teriam que trabalhar mais, remar mais, chegar ao lugar mais longe, numa ordem difícil de cumprir, depois de uma noite, como já falei, de cansaço trabalhoso. Já observou que a maior parte das nossas desilusões são por causa do raso, e é por isso que Jesus está dizendo: vá para mais profundo. Você já viu que grande parte das desilusões das pessoas estão no âmbito das futilidades? Gente com ciúmes, gente com milindres, gente com encrenquinhas, com discussões rasas. E Jesus diz: vai, deixa tudo isso, vai para o largo, vai para longe, vá para o lugar mais profundo. E na vida espiritual hoje Deus está dando essa ordem a mim e a você: faze-te ao largo, vá mais fundo. Informe-se das demandas, por exemplo, maiores da fé, as demandas mais prementes da fé cristã. Entenda as maiores urgências do Evangelho. Eu estava lendo hoje sobre um artigo de Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é hoje o maior dos missiólogos brasileiros. Ele também já foi missionário por muitos anos. Ele foi o responsável pela tradução da Bíblia a alguns povos em que a Bíblia ainda não tinha sido traduzida, inclusive para um dos povos na África, no país de Gana. E ele hoje ministra a novos missionários. E ele diz o seguinte, chamando a Igreja do Senhor para o mais fundo, para o mais profundo, para o batos. Ele diz: há cerca de 7.000 povos ainda não alcançados pelo Evangelho no mundo. 3.100 não possuem qualquer iniciativa evangelizadora entre eles. Vá mais fundo. Mais de 1.800 línguas continuam sem nenhuma porção bíblica traduzida em seus idiomas. Em todo o Brasil, 99 grupos indígenas estão sem a presença de um missionário. 10.000 comunidades ribeirinhas no Brasil sem o Evangelho. 6.000 assentamentos sertanejos no interior dos estados do Nordeste brasileiro sem presença evangélica. 2.000 comunidades quilombolas não possuem uma igreja evangélica entre eles. E Deus continua dizendo ao meu e ao seu coração: vá mais fundo, vá mais fundo, mais profundo. Em alguns estados brasileiros, menos de 2% dos surdos se declaram crentes em Jesus. E há uma demanda enorme de que pessoas aprendam a falar em libras para se comunicar com os surdos mudos. Há um número crescente de imigrantes chegando ao nosso país, não evangelizados. 700.000 ciganos brasileiros não conhecem o Senhor, e pouco interesse há de gente evangélica, gente cristã, ir pregar o Evangelho. E Deus continua dizendo: faze-te ao largo, vá mais a fundo. Deus fala isso ao nosso coração nessa noite. Segunda ordem, essa foi a primeira: vá mais fundo.
A segunda, repita os velhos movimentos. Quando Jesus diz a Pedro, lançai as redes, faça o que vocês já fizeram a noite inteira. Faça, não deu certo, mas façam de novo. Façam o que estão acostumados a fazer sempre, todos os dias e noites aqui no Mar da Galileia. Não é uma questão de encontrar alguma coisa nova, é uma questão de aprender e crer e obedecer naquilo que é mais primário, aquilo que você já sabe fazer, aquilo que você já devia estar fazendo cotidianamente, aquilo que nós, os cristãos, já devíamos estar obedecendo, as coisas mais primárias da fé cristã. E por vezes é necessário Jesus dizer, faça a mesma coisa. É necessário Jesus lembrar isso. Um jovem pastor foi procurado por uma pessoa que estava afastada da igreja. Essa pessoa procurou o jovem pastor querendo uma profecia e foi logo perguntando, o senhor tem o dom de revelação? O senhor poderia revelar o que Deus tem preparado para mim? Isso, um afastado da igreja, alguém que estava já imerso no mundo novamente, falando com o servo de Deus, pastor. E o pastor respondeu, já sabia, já conhecia a peça, e lhe disse, tenho sim, tenho 5 palavras de Deus para você. Opa, legal, então vamos lá. Qual a primeira palavra? O pastor disse, primeira palavra, você está fora da igreja. E a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixeis as vossas congregações, como é o costume de muitos. Segunda palavra, você não está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e obedecendo o que ela ensina. Josué 1:8, se não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Terceira palavra, você está cheio de dúvidas sobre quem é Jesus, e por isso você está fora dos caminhos de Jesus. E em Tiago capítulo 1, versículo 6, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quarta palavra de Deus para você, ele diz, você está vivendo uma vida de pecado, sem compromisso com as verdades eternas, e a Bíblia diz hoje, Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quinta, e o cara já estava se abatendo, quinta, você não tem nenhum compromisso com seus recursos, com seu tempo, com sua agenda, com seus relacionamentos, para com eles servir a Deus. E a Bíblia diz, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí o homem baixou a cabeça e começou a chorar e disse, de fato você é um profeta, pastor. E o pastor respondeu, não é necessário ser profeta para dizer essas verdades. Basta você observar a palavra de Deus. Você já sabe o que era para você estar fazendo e não faz. Então Deus não está te falando nada de novo. Está apenas te lembrando do que era para ser e não é. Onde começamos a obedecer? Naquilo que Deus já revelou. Não há nada de novo, apenas precisamos ouvir, recordar e obedecer. Aliás, por isso que existe o livro de Deuteronômio na Bíblia. O que é o Deuteronômio? É a repetição da lei, para que, repetindo a lei, o povo de Deus não esquecesse da lei de Deus. Então, por vezes, nós cristãos precisamos de um Deuteronômio de Deus na nossa vida, para não esquecer e continuar obedecendo. E é por isso que Jesus diz algo tão trivial a Pedro, vai para o largo e lança as redes. Lança as redes. 2 ordens e uma convicção. Qual a convicção? Confie em Jesus. E aí Pedro diz, mas sob a tua palavra iremos. Confie que Ele está em você, está com você, enquanto você está indo mais a fundo. Confie que as promessas de Deus acompanham você, enquanto você obedece a Jesus. Confie que Jesus está cuidando do seu futuro, cuidando das economias. Confie que Jesus está cuidando dos detalhes da sua vida. Confie que Jesus está cuidando da igreja. Confie que Deus está cuidando do trabalho, do ministério. Sob a tua palavra iremos.
sob a tua palavra, sob a tua palavra. Quarta, vença a desilusão com a fé experiencial. Versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Só experimentamos milagres de Jesus, como já falei, quando em obediência nos submetemos a Cristo. Esse é um princípio bíblico. Aqueles homens têm diante deles uma noite perdida, redes vazias, desilusão, estão desanimados. Mas agora eles começam a provar os milagres de Jesus. Uma primeira verdade aqui nesse texto, nessa narrativa. Milagres nos levam à adoração. Versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus. Pedro, quando vê a pesca milagrosa, já estão lá no meio do mar de Tiberíades, no meio do mar da Galileia, pegam tantos peixes sob a ordem de Jesus. Um barco está quase afundando, eles chamam outro barco vai, e também os dois barcos voltam cheios de peixes. A pesca milagrosa. Quando isso acontece, a Bíblia registra este fato. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Melhor que experimentarmos a intervenção sobrenatural de Deus, melhor do que experimentarmos o milagre da pesca milagrosa, é entender que Jesus deve ser adorado. O autor de todos os milagres deve ser adorado. Para um judeu, prostrar-se era sinal de adoração. Não prostrar-se diante de Jesus naquele momento seria o contrário, um sacrilégio. Mas Pedro estava consciente de que Jesus operara aquele milagre. Mais importante do que admirarmos o milagre é admirarmos o Senhor do milagre, Jesus. Muitas vezes reconhecemos os milagres, nos alegramos neles. Isso é legítimo, mas não podemos esquecer que a nossa adoração a Cristo deve ser maior do que a nossa admiração pelo que Ele faz. Segundo, milagres nos levam a quebrantamento. Segunda parte do versículo 8, Pedro adora e depois ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Facilmente podemos transformar Deus em um aliado nosso apenas para recebermos os benefícios daquilo que Deus pode nos dar. Os milagres nas Escrituras são descritos em parábolas, ilustrações, narrativas reais, naturalmente. Eles confirmam a palavra de Deus, eles geram fé, eles conduzem à salvação. Mas o melhor efeito de tudo isso é quando nós nos prostramos, reconhecendo que nada somos e precisamos da nossa salvação em Cristo. O grande milagre da vida de Pedro, nesse momento, não é as redes se rompendo, mas um homem de joelhos, quebrantado, reconhecendo o seu pecado e se curvando diante do Senhor da vida que pode salvá-lo. Terceiro, milagres nos impulsionam para a missão. Veja agora, versículos 10 e 11. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Mais importante do que o milagre em si, é o que o milagre pode produzir no pós-milagre, no que vem depois. Esses homens são tão impactados pelo que Jesus faz, que a desilusão vai embora, e eles dizem: não só a desilusão por ter muito peixe ou pouco peixe, mas nós queremos seguir Jesus, nós queremos andar com Jesus, nós queremos agora ser pescadores de homens. Vamos lá, vamos levar Cristo àqueles que não têm Cristo, vamos levar a salvação àqueles que não têm a salvação. Tudo isso acontece por causa do milagre de Jesus. O milagre gera a missão. Contei aqui num dos cultos da quarta-feira a respeito de um tempo, uma viagem que tive a oportunidade de fazer alguns anos atrás, e estava eu e o meu filho Lucas, estávamos num país chamado Luxemburgo. Eu iria pregar lá durante a noite, um domingo à noite, e estava almoçando como uma família durante o domingo. Tinha ministrado um estudo bíblico e aí à noite. E fomos para uma família de portugueses. Lá nós iríamos
almoçarem como de fato. Perguntei, de onde vocês são? Eles disseram, de Gafanha de Nazaré. Aí eu me lembrei de um testemunho da década de 70, quando o meu pai, pastor, voltava de um concílio, de uma grande reunião, o que nós presbiterianos chamamos de Assembleia Geral. Ele voltava contando o testemunho de pastor chamado Sebastião Calegari. Sebastião Calegari pegou parte das suas férias e foi para o campo missionário, para visitar o missionário que estava evangelizando uma parte interiorana de Portugal, especificamente essa cidade chamada Gafanha de Nazaré, a saber, aquela que tem as maiores ondas do mundo, tudo mais. Estava evangelizando uma parte pobre da cidade. E o pastor Calegari, junto com o missionário, estavam andando numa rua, quando encontraram uma casa onde as pessoas entravam e saíam, apavoradas, algumas pessoas chorando. O pastor Calegari falou, vamos parar aqui e ver o que está acontecendo. Pararam, perguntaram, o dono da casa veio atender, eles perguntaram, o que está acontecendo, precisam de ajuda? Eles disseram, minha filha está terrivelmente perturbada, às vezes ela se tranca no quarto e não sai durante dias, e não atende ninguém durante dias, e não fala durante dias, fica nessa situação terrível, e a gente não sabe mais o que fazer. Colocamos muitos recursos para tentar solucionar isso, ela está piorando. Agora ela não fala mais, mas ela imita grunhidos de animais raivosos, etc. Pastor Calegari e o missionário disseram assim, deixe-nos entrar para orar por ela. Eles disseram, mas não, nós já não temos mais esperança. Não, deixe a gente entrar. E entraram, oraram. Aquela moça milagrosamente e instantaneamente foi liberta para a glória de Deus. Aí eu assentado naquela mesa contando isso, o casal que estava à frente começou a chorar. Eles falaram, pastor Marcos, nós somos daquela família. Eu sou irmã daquela pessoa. Eu sou irmã daquela. E sabe o que aconteceu? Eles começaram, a partir daquele milagre de libertação, nasceu a igreja em Gafanha de Nazaré. Depois foi se expandindo, hoje tem 15 igrejas em Portugal, uma na Espanha, uma em Luxemburgo, uma na Bélgica, uma na Alemanha, e esta família estava indo agora para a Holanda. Eles tinham uma construtora, e eles disseram, a construtora na verdade é só uma desculpa, porque onde a gente chega para trabalhar, a gente quer levar o Evangelho de Cristo. Tudo isso por causa de um milagre. Então eu quero te dizer uma coisa, milagres na minha e na sua vida nos levam para a missão. Quando Jesus liberta aquele endemoniado, ele vai aos seus e prega o Evangelho. A mulher de Samaria, Deus liberta e ela volta para Samaria para pregar o Evangelho para os seus. Há muita gente desiludida, pescaria sem peixe, trabalho sem resultado, ministério sem fruto. O que está acontecendo? É hora de você derramar as suas desilusões diante de Deus. Faça isso nessa noite. Vença a desilusão com o preparo contínuo. Esteja com as redes limpas e preparadas a todo momento. Oportunidades aparecem quando menos esperamos. Vença a desilusão com a generosidade. Preste o teu barco para Jesus. Sirva a Jesus. Vença a desilusão com obediência. Vá mais fundo e lance as redes. Vença a desilusão com a fé experiencial. Viva os milagres de Deus e faça dos milagres de Deus um impulso para a sua missão.